O nosso quadro de saúde hoje responde algumas perguntas dos nossos telespectadores e é na área de oftalmologia. E claro que a gente foi buscar o nosso consultor do quadro de oftalmologia, o Dr. Carlo Ville. Super, mega fera! Aliás, eu acho, Carlo, que você está operando tanta gente que todo mundo que eu encontro na rua fala de ti. Tá, né? Então, a gente está operando muito lá. Eu faço, contando todas as cirurgias aí, quase 80, 90 cirurgias por semana a gente está fazendo. Por semana? Por isso que todo mundo que eu encontro fala assim, eu tive lá no consultor do teu programa. Eu digo, olha só. Nossa, então muita gente está buscando mesmo a cirurgia a laser, né? Aquela cirurgia mágica para tirar os óculos. É mágico para nós, mas para ti é essas ciência. Cirurgias não são só do laser, são todas as que a gente faz lá, né? Então, Ô, Carlo, mas sabe que ontem até encontrei uma amiga minha, e muitos telespectadores também têm perguntado sobre isso, que o pós-operatório da cirurgia laser, para quem quer tirar o óculos, a pessoa espera assim, vou tirar o óculos, no dia seguinte estou enxergando. Peraí, não é bem assim, né? Essa minha amiga que operou faz uns 4 ou 5 dias, ela falou, eu encontrei com ela ontem, ela falou, tá meio embaçadinho. Eu digo, calma que já você tira. Então, assim, depende de quem operou e do grau que a pessoa tem. Então, uma pessoa que tem hipermetropia, aquela que já passou dos 40, não enxerga nem direito, nem longe, nem perto, geralmente no dia seguinte ela consegue ler bem. Mais longe atrapalha um pouquinho ainda, porque depende de um período de cicatrização e ocorre uma pequena regressão do que está acontecendo com a córnea, e a pessoa, para dirigir à noite, às vezes a luz incomoda, tem um pouco de dificuldade para ver longe, mas isso vão passando os dias, isso vai melhorando. Mais ou menos que uma semana, 10 dias? Então, daí depende muito do grau. Então, por exemplo, se a pessoa tem um grau muito grande, essa regressão às vezes demora um pouquinho mais. Depende também se a pessoa tem uma diferença já grande de um olho para o outro. Então, são várias coisas. Mas assim, o que eu falo para todo mundo é assim, se a pessoa já tem mais do que 40 anos, ela não vai ficar igual aos 20. Mas vai melhorar muito, né? Assim, porque às vezes a pessoa não consegue ler, não consegue ver de longe, ela vai conseguir fazer essas coisas. Mas, por exemplo, uma pessoa que dirige à noite, toda noite, às vezes a gente faz um óculos para uma ocasião dessa, está chovendo, tal, melhora um pouquinho a visão, entende? Mas quanto mais vai passando assim, geralmente depois de 6 meses, daí a pessoa, o cérebro dela já se acostumou a esquecer do ruim, digamos assim. Entendi. E ela consegue aproveitar bem a cirurgia. Então, paciência no pós-operatório ajuda muito. Porque às vezes assim, se a gente fizer a cirurgia que a pessoa fica muito bem na primeira, segunda semana, às vezes daqui 1 ano, 2, ela tem um pouquinho de dificuldade. E ele volta para a cirurgia ou não? Não, às vezes pode voltar, pode fazer um retoque, né? Pode fazer? Pode, isso a gente nunca falou. Isso, não, um retoque pode fazer. Então, digamos aí, 90% das pessoas podem fazer retoque. Tem algumas que, digamos que a córnea ficou muito fina, que não tem mais área para a gente fazer o laser, ou que a curvatura da córnea já está muito alta, a gente tenta não fazer esse tipo de cirurgia nessas pessoas. Mas a grande maioria pode fazer retoque. Pode fazer. O Carlo também tem uma situação de você fazer um olho e depois fazer o outro. A gente nunca faz os dois de uma vez assim, só. Então, no laser, eu quase 99% eu faço os 2 olhos no mesmo dia. Porque é mais cômodo para a pessoa, é muito seguro. Assim, eu só não faria o segundo olho se tiver um problema no primeiro, mas é muito raro. É raríssimo, né? Uma cirurgia que dá super certo sempre, né? E assim, as cirurgias de catarata, de outras doenças, não, essas a gente faz um olho e depois o outro. Porque na catarata a gente entra dentro do olho. Daí, se tiver uma infecção e tiver nos 2, o risco é muito grande. Entendi. A cirurgia do laser é só na superfície do olho. Você não entra dentro do olho. Então, mesmo que tenha uma infecção externa, o risco da perda assim permanente da visão é mínimo mesmo, né? E a pessoa não fica enxergando um com perto e o outro de longe, né? Estranho então, isso. Não, mas assim, o cérebro tem
tem mecanismos que ele se adapta com isso, né? Então, assim, não é um que é só para perto. Hoje uma paciente me perguntou, é só para perto, só para... Não. O de perto vai enxergar longe, só que não tão bem quanto o outro olho. Entendi. E o olho que é para longe também enxerga de perto, mas não as letras bem pequenininhas. Então ele ajuda no intermediário. E às vezes também a pessoa pode sentir um pouquinho de olho seco. Nos primeiros meses, o olho fica mais ressecado e isso atrapalha a visão também. Então não é que o grau não está certo, é que o olho está mais seco. Então a gente daí passa um lubrificante para essas pessoas, né? E realmente só ter um pouquinho mais de calma, paciência que vai melhorar. Paciência. Eu operei, outra pessoa que veio essa semana, eu operei o marido dela, está super bem, e eu operei essa senhora, e ela falou, mas eu tô achando muito estranho, não tá bom, não tá... Falei, não, assim, é só a paciência que... E daí ela falou, testei a visão, ela enxergou todas as letras longe, todas de perto. Então, esse incômodo que algumas pessoas sentem vai passando, né? Entendi. Ô, Carlos, e por exemplo, existe algum caso, não sei, né? A gente está perguntando, existe algum caso da pessoa ter que fazer essa cirurgia por indicação só de um olho? Sim. Então, digamos, tem muita gente que tem 3 graus no olho e não tem nada no outro. Então, e aí? Essa é uma excelente indicação, porque... Mesmo que ele, digamos, o convênio dele não pague, se ele fizer a cirurgia, ele vai economizar no óculos, né? Imagina, ele só faz óculos por causa de um olho. Claro. Às vezes ele não usa o óculos porque o outro olho enxerga bem. Então, pelo menos ele consegue, a gente às vezes, por exemplo, um paciente mais velho, a gente deixa esse olho, entre aspas, ruim, fica bom para perto, ele já está acostumado com o outro que só funciona o outro para longe, ele se adapta muito rápido com a cirurgia, né? Então, quando a pessoa tem um grau muito diferente no olho e do outro, às vezes a gente opera um olho só. E é bem legal isso, dá tudo certo. Né? Ai, que legal, né, gente? Eu imagino, assim, que deve ser um mundo... Imagina, para nós leigos, eu me encanto com a medicina, né? Porque, gente, pensa, tudo que vocês estudam, tudo que vocês buscam, você principalmente que está direto do exterior, buscando novas técnicas, buscando experiências também, acho que até essa troca de experiências com outros casos, tudo isso é bem legal, né? Eu tenho vários amigos em São Paulo, em Curitiba, que também operam muito, né? Então, a gente sempre conversa com o outro e a gente acaba aprendendo algum segredinho que um tem e é bom que eles não têm medo de falar, né, que os outros aprendam, porque tem gente que não gosta de ensinar os outros, né? Né? Então a gente não tem esse problema, né? Isso é muito legal. A gente consegue um ajudar o outro aí, né? Que bom, Carlos, muito obrigada mais uma vez, Eu que agradeço e espero que tenha funcionado para as pessoas entenderem o que esperar no pós-operatório, né? Isso é bem importante, mas nós temos depois para o próximo programa, eu tenho um outro assunto também de muitas senhorinhas, né, acima de 70 anos, que querem conversar contigo, então o próximo assunto vai ser o nosso quadro dedicado aos idosos. Então tá bom. Obrigada, Carlos. É isso, gente. Conversamos com o Dr. Carlos Ville, oftalmologista aqui de Joinville, prata da casa.